Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver. Semanalmente, eu, Diana Barros, escritora e suicidóloga, comunico aqui com pais, professores ou cuidadores em geral que tenham sobre seus cuidados crianças e adolescentes. Nós, como cuidadores, como pais responsáveis, precisamos ao longo da nossa vida construir competências para lidar com qualquer tipo de desafio que pode aparecer na vida das nossas crianças. A gente faz isso desde que descobre que eles estão para chegar nesse mundo, mas não podemos parar quando eles estão chegando na adolescência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o papel importante e fundamental, na verdade, que a família tem na vida dos adolescentes e das crianças como um alicerce para suas vidas e principalmente para a sua saúde mental. A partir do momento que famílias mantêm relacionamentos saudáveis, uma comunicação funcional e diálogos abertos e respeitosos, que estejam atentos ao comportamento dos seus pequenos, essa família pode atuar como um fator de proteção, como uma família funcional, que pode oferecer para esses adolescentes ajuda quando eles se depararem com comportamentos autodestrutivos ou mesmo com outros problemas, talvez nem chegando ao comportamento destrutivo, mas ajudá-los a desenvolver ali flexibilidade para lidar com os problemas. O que não significa que em famílias funcionais o problema do comportamento autodestrutivo não venha a aparecer. Eu já falei em outros vídeos aqui que esse comportamento ele é afetado por várias questões na vida das crianças e adolescentes, assim como na vida dos adultos. E os adolescentes eles podem ser atravessados por situações fora da família também. Mas a nossa conversa hoje é em especial com a família. Principalmente porque uma família funcional protege o jovem, assim como uma família conflituosa, que não se comunica bem, onde não há espaço para assuntos tidos como tabus, onde o jovem não pode se comunicar abertamente, falar sobre seus reais sentimentos. Essas famílias podem atuar como um fator de risco, como um desafio na construção de saúde mental desses adolescentes. No meu trabalho com prevenção ao suicídio, eu costumo comunicar com dois ambientes principais: a família e a escola, que são os ambientes onde as crianças passam a maior parte do tempo e iniciam a maior parte dos seus relacionamentos, das suas experiências, E são nesses ambientes que também eles vão encontrar os seus maiores conflitos de vida, os seus maiores desafios. Em especial a família, e aí eu me refiro a qualquer tipo de família. A família cujos pais são separados, onde o adolescente tem duas casas, a família em que os pais são do mesmo gênero, a família com outras questões particulares e que pertencem a grupos de diversidade diversos, e aquelas famílias que não são tidas como famílias, mas que são a família que nós construímos. Talvez não exista ali fatores biológicos que nomeiem aquele grupo como uma família, mas são uma família se agem como tal. É interessante falar sobre isso porque em algumas comunidades, ainda existe esse conceito, mas em especial no passado, lá nos tempos remotos, pré-históricos, os filhos eram tidos como filhos da comunidade. Então, se existia uma criança, aquela criança era recebida ali no seu grupo, no seu bando, como uma criança, uma responsabilidade de todos daquele grupo. Então, quando a gente enxerga que uma criança, ela carrega dentro dela o poder de transformar o futuro, para o bem ou para o mal, concorda que a responsabilidade é de todos os adultos ao redor dela em ajudá-la no processo de construção da sua própria identidade? Eu uso muito o termo parentalidade para falar desse cuidado que é oferecido de pais para filhos. Então, sempre que eu falar pais, mães,
família, eu estou falando do cuidado parental, o cuidado que é oferecido como o cuidado na relação pai e filho por qualquer pessoa a uma criança que está sob seus cuidados. Educar filhos nunca foi uma tarefa fácil. Até por isso, talvez no passado, as tribos e os grupos ali dividiam essa responsabilidade. Talvez eles fossem mais inteligentes. Bom, por não ser uma tarefa fácil, a gente precisa continuar aprendendo a respeito dos desafios que nós podemos encarar nessa jornada. É interessante que hoje, com todas as questões modernas que vieram para a nossa vida, com a quebra de barreiras culturais, com a globalização e com a falta de padrões previsíveis na comunicação, na educação e no acesso da informação que as crianças vão ter, nós precisamos ainda mais encararmos essa jornada com cuidado, com respeito, com compreensão, com criatividade e com ética. A relação entre os pais e os filhos precisa ser uma relação de mão dupla. Uma relação essencialmente baseada no diálogo, afinal, nós, seres humanos, somos criaturas relacionais. E para nos relacionarmos, nosso principal diferencial que nos torna seres inteligentes é basicamente a comunicação. Então, o meu engajamento na prevenção ao suicídio, na intervenção na autolesão, é baseada nesse conceito de diálogo e comunicação eficiente. Por isso, eu incentivo que pais continuem o aprendizado parental. Ou seja, a cada nova fase, os pais precisam buscar informações para se adaptar e aprender e desenvolver novas habilidades para estar lidando com os desafios que vão aparecer. Muitas famílias, casais ou pessoas que decidem ter ou adotar uma criança se preparam para o início dessa jornada. Então vão ler livros, vão fazer pesquisas, muitas vezes criam até um diário, onde registram tudo o que vai acontecendo, seu desenvolvimento. Tem ali registros das idas aos médicos e etc, no primeiro dentinho, e com o passar do tempo, esses cuidados vão sendo descontinuados. De alguma forma, eu acho que a gente entende que aquela pessoa passa a ser a cada dia um pouco mais independente e mais capaz de nos ajudar. E talvez alguns de nós, em alguns momentos, esquecemos que nós também precisamos ajudá-los. E como podemos ajudá-los? Já que eles são, de fato, crianças e adolescentes que estão construindo a sua independência. É muito difícil encontrar esse equilíbrio, entre o respeito, a hierarquia, a obediência. Muitas dessas palavras já sendo desconstruídas, e prevalecendo sempre o amor. Conforme essas crianças vão crescendo e os desafios vão aumentando, com todas essas características que existem no mundo moderno, a gente precisa melhorar a nossa habilidade de comunicação, nossa habilidade de abrir o diálogo, manter o diálogo e construir um relacionamento em que esse diálogo aconteça naturalmente. Como pais, nós não podemos acreditar que é suficiente, conforme os nossos filhos vão crescendo, basear a educação que a gente oferece para eles apenas na nossa intuição, no desejo de ser o melhor possível, ou mesmo em repetir aquilo que nós recebemos ou ouvimos ao longo da vida. A gente precisa sim de intuição, a gente precisa sim revisitar os conselhos que nós recebemos, o que funcionou pra gente, mas a gente também precisa ressignificar muitas das nossas próprias experiências. E isso a gente faz não só através de livros, não só através de vídeos como esse, não só através de aprendizado, de coaching parental, de orientação, terapia sistêmica familiar, não é só sobre isso. É também sobre terapia como adultos. Se nós conseguirmos ressignificar muita coisa da nossa própria vida e termos assim um aprendizado e uma formação parental terapêutica, aí sim a gente vai conseguir trazer
com base nas nossas melhores experiências, com base na nossa intuição e no nosso melhor desejo de fazer o bem, mas também com base em todo o aprendizado que a gente coletar, ressignificar muita coisa e transmitir para os jovens da melhor forma possível. Como pais, a nossa principal responsabilidade está no âmbito da comunicação. Através da comunicação e do diálogo e do nosso próprio exemplo, nós precisaremos entregar algumas ferramentas muito importantes para os nossos filhos terem assim o alicerce da vida que a gente falou lá no início da nossa conversa. E quais são essas ferramentas? O amor próprio, o respeito pelo próximo, a confiança em si mesmos, né? Permitindo que com essas ferramentas eles possam assim enfrentar os inevitáveis desafios que eles vão ter na vida deles com mais resiliência e sabedoria. Afinal, ter um bom relacionamento, procurar ser uma família funcional, dar bons exemplos, estudar muito, não vai evitar que os nossos filhos passem por desafios. E esses desafios podem ser bem grandes, inclusive grandes do nosso ponto de vista. E é natural que os pais sofram com o sofrimento dos filhos. Mas as nossas dores vão ser muito menores se a gente estiver alerta a maior parte do tempo e dedicado para prover o apoio emocional de que esses jovens precisam, né? E assim a gente vai poder criar adultos psicologicamente saudáveis e preparados para contribuir positivamente com a sociedade no futuro. E o mais importante, a troca, né? Ao mesmo tempo que a gente desenvolve esses jovens, se a gente reconhece que a gente precisa continuar nos desenvolvendo nesse processo, será um desenvolvimento em dois sentidos, né? A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Eu participo de alguns grupos, né, de orientação à paz e é comum entre os profissionais a gente perceber o quanto esse assunto não recebe a devida atenção. Por isso é importante que você, como pai, mãe, professor ou adulto de confiança de um adolescente, compartilhe essa e outras mensagens que podem auxiliar a saúde mental de crianças e adolescentes, construindo assim um futuro onde eles podem sentir que têm as suas necessidades emocionais como indivíduos atendidas. Tudo pode ser transformado através do diálogo. Por isso, invista todo o tempo que você puder em desenvolver essa comunicação, em desenvolver uma comunicação realmente eficiente com esses jovens e você não vai ter perdido nem um pouquinho do seu tempo. Bom, muito obrigada pela sua atenção, curta esse vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem, encaminhe para os seus amigos, inscreva-se no canal. Semanalmente eu compartilharei com vocês aqui conteúdos desse tipo para nos ajudar aí a desenvolver competências juntos. Eu como mãe também estou aprendendo junto com vocês. Muito obrigada!